Meus irmãos, nós estamos alegres por estarmos aqui nessa noite, louvando ao Senhor por essa rica oportunidade em que Ele nos concede. Vou pedir o pastor Valdécio, o outro microfone, a gente fica mais confortável. Nós queremos agradecer pela confiança do pastor Erlânio e dizer que para nós é uma alegria. O ano passado trabalhamos juntos ali no setor de número 6 e é uma bênção de Deus, né? Ele, a irmã Elaine, toda a sua família, uma família que nós aprendemos a amar, né? Então, quando nós pedimos para ficar de fora do rodízio, nós tivemos desejo de ser pastoreado por ele, né? E a gente cada dia mais tem aprendido com esse homem de Deus. Muito obrigado, pastor, pela confiança. Saudando cada irmão dessa congregação. E louvar a Deus por tudo que já sentimos nessa noite, da parte do Senhor. Querendo também agradecer ao irmão William, na pessoa do irmão Valdécio, pelo convite. E a gente se sente honrado, irmãos. E a gente fica meio nervoso, né, pastor? Mas eu creio que Deus nessa noite tem uma palavra para nós. Amém, irmãos? Nós estamos no melhor lugar, que é na presença do Senhor. E na sua presença, a fartura de alegria. Quero saudar também a minha esposa, a irmã Carla, aquela jovem senhora, que estamos juntos aí na caminhada. Vamos fazer 11 anos de casado, para a glória de Deus. E juntando namoro, noivado, que foi 5 anos, dá 16 anos juntos. E para nós é uma felicidade. Ela que é nossa ajudadora, auxiliadora. E eu gosto de dizer, irmão, se nós estamos aqui hoje, não é apenas mérito nosso, mas tem uma mulher de Deus trabalhando, orando, zelando pelo nosso ministério. Acompanha também a irmã Yasmin, ali da Lagoinha, também está conosco. Deus abençoe. Amém? Irmãos, eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Salmos 127. Nós iremos trazer aqui uma reflexão concernente à família. E o Salmo 127 é um salmo de Salomão que ele traz algumas verdades para nós, para a gente aplicar dentro da nossa casa, na nossa família. Amém? Salmo 127, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não será confundido quando falarem com os seus inimigos à porta. Amém? Glória a Deus. Culto de família, irmãos, é um culto que geralmente a gente fala sobre uma coisa que se torna tão repetitivo, mas pelo fato de sempre todo culto de família falar, não anula o que de fato é, que a família é um projeto de Deus. Foi o próprio Deus que instituiu a família. Glória a Deus. E nós, como cristãos, a família, se nós fôssemos dar uma palavra, um tema, eu diria que a família, ela é o nosso maior patrimônio. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo, irmãos, que nós temos, nada em termo material
se compara à família que Deus tem nos presenteado. Que nessa noite você possa ser grato por isso. Você tem um patrimônio inestimável, que é a sua família. Quando Salomão escreve esse salmo, Salmo 127, e que em seguida é o Salmo 128, e a gente vê, irmãos, que o Salmo 127, ele completa, ele fecha quando juntamente com o Salmo 128, que é um salmo da família, em que fala que a base de uma família bem sucedida, o teor do salmo é temer a Deus, é o temor ao Senhor. E Salomão, quando ele vai escrever, no verso 1, ele vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edifica. E por mais que muitas vezes a gente leia esse salmo, a gente às vezes passa por cima e não entende a profundidade do que ele significa. Porque Deus, irmãos, ele precisa ser a nossa base. Deus, ele tem que ser o nosso alicerce. Bendito seja o nome do Senhor. E por mais que a gente se esforce, por mais que a gente muitas vezes use a nossa sabedoria, conhecimento, tudo aquilo que a gente tem, os recursos que a gente tem, para construir uma família, para construir a nossa casa, se Deus ele não estiver sendo o centro, tudo aquilo, irmãos, que a gente emprega de força, de conhecimento, é insuficiente para manter a nossa casa de pé. O que o salmista e que Salomão está dizendo é que nós precisamos colocar Deus como sendo o fundamento da nossa casa. Porque se Ele não edificar, se Ele não estiver, aquilo que você tem, irmãos, é insuficiente. Porque a vida do homem, ele tem as suas limitações. E vai ter coisas dentro da sua casa, vai ter coisas dentro do seu lar que o dinheiro não pode resolver, que a família não pode resolver, que ninguém pode resolver. Mas se Deus estiver dentro dela, se Deus for o alicerce da sua casa, a sua casa ela não vai cair, mas ela vai permanecer de pé. Porque quando todos os recursos humanos faltarem, Deus estará lá. Aleluia. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Em dado momento o vinho acabou. Dentro de uma casa, irmão, existe algumas coisas que uma vez por outra se acaba. Mas quando Jesus está lá, Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele provê aquilo que a sua casa está faltando. Nessa noite, Deus pergunta através da sua palavra: o que é que está faltando na sua família? Ele está lá para prover. Está faltando harmonia, Ele é provedor da harmonia. Está faltando o perdão, Ele é provedor do perdão. Mas acabou o amor no casamento, Ele é aquele que provê amor. Aleluia. O que é que está faltando? Porque no percurso do casamento, irmãos, que a estrada é longa, às vezes muitas coisas vão se perdendo. Mas quando Deus está dentro da casa, quando Jesus é o centro, quando falta alguns sentimentos, Ele está ali para prover. É isso que esse texto quer dizer. Se Deus não edificar o seu esforço. E muitas vezes, irmãos, a gente, na nossa insensatez, a gente pensa muitas vezes que pode resolver tudo. E tem pessoas que vai lutando dentro da sua casa, no seu casamento, e vai usando as suas forças. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aleluia, quando você parar de brigar e começar a orar, o cenário dentro da sua casa vai começar a mudar. Porque tem coisas que não é pela força do seu braço. Aleluia, vai ter coisas dentro da sua casa que não vai ser, irmãos, você brigando, você falando, você reclamando, mas é você de joelho, falando com aquele que pode resolver, com aquele que pode transformar, com aquele que pode prover aquilo que está faltando. Deus está dizendo para você nessa noite: entenda, eu preciso ser a base da sua casa. Abra sua Bíblia no livro de Mateus,
capítulo de número 7. Aleluia. É um texto que vai confirmar. Capítulo 7, verso 24. Glória seja dada ao nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É isso que muitas famílias estão faltando: a rocha. Só que a rocha, irmãos, ela é estabelecida na nossa vida, não é só apenas fazer parte de uma igreja, não. É aquele que escuta a palavra e coloca em prática. Você pode ouvir a palavra, você pode ouvir mensagem, você pode ouvir pregações, você pode ir para seminário de casais, você pode ir para estudo, mas se você não colocar em prática aquilo que você escuta da boca de Deus, estará sobre a areia. E é por isso que muitas famílias estão hoje desmoronando, porque construiu a sua casa sobre a areia. E o texto segue dizendo: desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. No texto de Mateus, irmãos, o que eu acho interessante é que tanto a casa que estava alicerçada sobre a rocha, como a que estava alicerçada sobre a areia, todas elas passaram pelos mesmos processos. Bateram os ventos, combateram contra a casa. O que isso quer dizer, irmãos? Que tanto um lar cristão como um lar não cristão, ele passa pelas mesmas coisas, passa pelas mesmas dificuldades. A diferença vai estar na base. E Salomão entendia de construção. Ele fez um grande templo. Ele sabia que precisava de uma base sólida para suportar, irmãos, os ventos. E nesse tempo em que as famílias têm sido bombardeadas, nesse tempo em que as famílias têm sido desvalorizadas, nesse tempo, irmãos, em que tantas coisas sobrevêm para enfraquecer os laços matrimoniais, o segredo ainda de uma casa permanecer de pé é colocar em prática aquilo que aprendemos da palavra de Deus. Não seja ouvinte esquecido, mas coloque em prática a receita do céu. Se você quer uma família próspera, se você quer que sua família dê certo, se você quer que seu casamento ele cresça, prospere, avance, é necessário construir sobre uma base sólida, firme, porque o nosso Deus, ele não se abala. Aleluia. Ele não se abala. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso Deus é a rocha eterna. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então ele vai dizer, o Salmo, ele segue, irmãos, dentro dessa palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance para proteger a nossa casa. Mas vai ter perigos que eu e você não conseguem enxergar. Vai ter situações, irmãos, que a gente não consegue ver. Aleluia, até porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. A nossa luta, irmãos, é no âmbito espiritual. Nós lutamos contra principados, hostes, que peleja contra a minha, a sua vida, contra a sua casa. Quando o diabo destrói uma família, junto com ele vai ministério, vai filhos, vai família. Bendito seja o nome do Senhor. E se Deus não guardar, precisamos, irmãos, andar debaixo da sombra do Altíssimo. O salmista no Salmo 91, ele vai dizer: bendito seja o nome do Senhor, que aquele que habita, irmão, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
falhará. Deus é a nossa segurança, Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é Ele que defende daquilo que está muitas vezes em oculto, porque o diabo trama, bendito seja o nome do Senhor. Ele anda ao nosso derredor bramando como leão, procurando a quem possa tragar, mas aquele que permanece na palavra, aquele que vive na palavra, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e os livra. Aleluia. Quantos livramentos Deus não tem dado? Quantos livramentos a filhos de crente Deus não tem dado? Nesse período mesmo, quantos aí afastados estão lá fora, mas muitas vezes tem um pai que está orando, tem uma mãe que está orando, tem uma avó que está orando. Aí, por misericórdia, Deus livra, Deus guarda, bendito seja o nome do Senhor. Por isso que nós precisamos entender, irmãos, a nossa dependência de Deus. Nós dependemos de Deus. Nós precisamos entender isso, que nós somos totalmente dependentes de Deus. Aleluia, na nossa casa nós somos dependentes de Deus. Não se ache autossuficiente. Aleluia, não se ache, irmãos, ao ponto de achar que você consegue resolver tudo. Não, irmão, nós somos dependentes de Deus. A Bíblia fala em João capítulo 15, porque sem mim nada podeis fazer. Aquilo que você não pode resolver dentro da sua casa, Deus pode. Aleluia. Aquilo que você não pode fazer dentro do seu lar, Deus pode. Agora é preciso fé suficiente para entregar tudo a Ele. Aleluia. Consagrar tudo a Ele. Entregar a sua vida, a sua família, a sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará, irmãos. Porque o nosso Deus é especialista em pegar uma casa quebrada, desolada, e fazer uma coisa linda, porque Ele tem poder para restaurar. É mentira de Satanás que a sua família não tem mais jeito. É mentira do inferno que não há mais esperança para seu casamento. Deixa eu te dizer, onde Jesus está, Ele tem poder de mudar cenário, Ele tem poder de mudar o quadro. É necessário tomar uma posição e entregar tudo a Ele. O texto continua dizendo: inútil vos será levantar de madrugada, repousar o pão tarde e comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Essa dependência de Deus, irmãos, precisa também ser no nosso trabalho. E aqui ele fala de um homem que se levanta cedo, está trabalhando. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer uma coisa para você: não sacrifique a sua família por causa do seu trabalho. Existem homens bem-sucedidos, mas com famílias falidas. Existem empresas bem-sucedidas, mas quando você olha no âmbito familiar, é homens que muitas vezes durante o dia está trabalhando, mas quando chega em casa às vezes fica só. E eu sempre conto esse testemunho, cuido de família. Eu fui trabalhar uma vez em Recife, e eu fiquei na casa lá do dono da empresa, um empresário muito bem-sucedido. E eu passei o dia trabalhando. Quando eu cheguei lá de noite, a casa dele era uma mansão. Mas quando eu cheguei lá, ele estava com a televisão enorme, numa área gourmet, sozinho. Porque o casamento dele tinha acabado. As filhas que ele tinha não respeitava, não dizia para onde ia, não tinha mais governo. E naquele dia Deus me trouxe uma lição muito valiosa. Que muitas vezes tem homens que sacrificam a própria família por causa do dinheiro. Irmãos, o nosso maior patrimônio é a nossa casa. Porque não vale a pena, irmãos, não vale a pena sermos bem-sucedidos financeiramente e ver nossa família indo para o inferno. Não vale a pena, aleluia. E não só na área secular, existem homens também na área ministerial, que muitas vezes tem um ministério, irmãos, aí grande, mas quando olha para a família, famílias quebradas, porque investiu tempo em que muitas vezes, irmãos, até
na igreja, não que isso seja errado, mas temos que ter sabedoria para conciliar sem sacrificar a nossa casa. Aleluia. Para quê? Para que quando nós chegarmos em casa, ou que nós tenhamos uma casa para voltar depois do trabalho. Porque é isso que muitas pessoas não tem um lar para voltar, tem uma mansão para retornar, mas não tem um lar para voltar. E o que Deus quer que eu e você tenha é um lar, é uma família que nós tenha prazer de estar lá, bendito seja o nome de Deus, porque não tem alegria maior, irmãos, do que a gente passar o dia todo trabalhando, mas o nosso desejo é chegar em casa e estar perto da nossa família, porque lá sim é o lugar onde a gente sente felicidade em estar. Então é inútil esse tipo de trabalho. O que Deus está falando para mim e para você nessa noite é: invista naquilo que realmente é valioso, invista na sua área profissional, seja o melhor, mas não negligencie o tempo com a sua esposa e nem um tempo com seus filhos. Vamos adiante da palavra. Ele vai dizer no verso 3: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Eu achei muito interessante, irmãos, esse texto, onde fala sobre a importância dos filhos. E no tempo que nós estamos vivendo hoje, irmãos, os filhos às vezes têm perdido essa importância tão grande. Tem casais que para eles os filhos têm sido um peso ou um fardo que eles têm carregado. Que os filhos talvez sejam aquelas que nasceram para impedir alguns projetos pessoais, ou talvez até, vamos dizer assim, sonhos pessoais que queriam fazer, mas por causa dos filhos tiveram que abrir mão, e a partir de então ver os filhos como um fardo. Mas pela palavra de Deus, irmãos, o seu filho é uma bênção, é herança do Senhor, é um presente que Deus lhe confiou. E é por isso, irmãos, que aquilo que é herança, a gente não vende, a gente não troca, a gente não dá, mas a gente zela, a gente guarda. Bendito seja o nome do Senhor. Invista tempo no seu filho, invista tempo na sua herança. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer: ensina o caminho. E muitas vezes nós negligenciamos isso. Aleluia. Os pais precisam entender, irmãos, a responsabilidade que tem. Você recebeu a oportunidade, irmãos, de influenciar uma geração. Deus entregou a você a responsabilidade de levantar uma geração que seja capacitada para levar os princípios cristãos para essa geração que está se levantando. E muitas vezes, irmãos, nós negligenciamos isso. O que você tem feito com a sua herança? Você tem investido tempo com seu filho? Deuteronômio 8 vai falar, irmãos, que a responsabilidade do pai era ensinar o filho, andando pelo caminho, se levantando, ao levantar, ao se deitar, indo para o campo, voltando. A responsabilidade que o filho tem, aleluia, que o pai tem a respeito do filho, de cuidar, de zelar e de instruir, de capacitá-lo para não ser um alvo vulnerável nesse tempo. Irmãos, nós precisamos se posicionar e sentar com os nossos filhos e instruí-lo acerca dessa verdade. Assim como Paulo, ele vai escrever ao Timóteo, ele vai detalhar, ele vai dar detalhes que tanto a sua avó como a sua mãe, eles instruíram a Timóteo nas sagradas letras. Sabe o que era isso? A mãe de Timóteo e a sua avó sentava com ele para ensinar a palavra. Bendito seja o nome do Senhor, para que a criança, para que o jovem, o adolescente não veja a igreja como um lugar que seja obrigado, mas que ele tenha prazer de estar na casa do Senhor, que tenha prazer em servir a Deus. Precisamos ensinar os nossos filhos, não uma religião, não doutrinar numa religião. Você tem que ir, você tem que ser crente porque é o seu. Não, irmão, esse não é o caminho, mas ensina a ele o Cristo que morreu por ele, o Cristo que derramou o seu sangue para que ele tivesse vida, e que através do sacrifício de Cristo os seus pecados foram perdoados. E por essa imposição, muitas vezes, não, você tem que ir para a igreja.
essa obrigação, sem mostrar a razão. Mostre o porquê de que é importante estar na igreja. Porque a criança quer ser, mas por quê? Não, tem que ir para a igreja, mas por quê? A gente é crente por quê? Mas se você viver uma vida em que os seus próprios filhos vejam Cristo na sua vida, se você de fato der um testemunho do verdadeiro cristão dentro da sua casa, é impossível os seus filhos não serem influenciados por você. Aleluia, bendito seja. Porque, irmãos, a criança, ela não quer saber aquilo que você fala. Tudo bem, ela escuta aquilo que você diz, mas ela observa muito mais aquilo que você faz. Ela observa muito mais a maneira que você vive. Aleluia, bendito Senhor. Você pode experimentar e fazer um teste. Aleluia. Pegue na sua casa, sente a esposa e o marido com um livro, com a Bíblia. O filho vendo aquilo, de repente ele vai pegar um livro, porque ele vai sempre querer, irmão, seguir o exemplo do pai e da mãe. Mas se você não lê a Bíblia, como é que seu filho vai querer, irmãos, aprender alguma coisa da palavra? Se você não senta com ele para ensinar ele a orar, a falar com Deus, como é que ele vai ter desejo? É por isso, irmãos, que tem muitos crentes que nascem na igreja, mas que o evangelho não nasce dentro deles. Sabe por quê? Porque só vem para o templo, mas que não conhece o Deus do templo. Existia uma família assim. Os filhos de Eli foram criados dentro do templo. 1 Samuel, a partir do capítulo 1, capítulo 2. Capítulo 2, irmãos, da história de Samuel. No capítulo 3 e 4 vai tratar sobre a vida dos filhos de Eli. Cresceram no templo. O pai dele era o sumo sacerdote. Mas eram pessoas profanas, irreverentes. Sabe por quê? Porque eles nasceram no templo, mas não conheciam o Deus do templo. Não basta ser filho de crente, pastor Erlano. Tem que conhecer Jesus, aleluia. Ele vai dizer mais: como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Prepare seus filhos, irmão, para ser alguém que vocês façam como uma flecha. O que é isso? Que vocês atirem eles bem longe. Que eles possam alcançar lugares que você nunca alcançou. Em todas as áreas, tanto na área material como na área espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Prepare, irmãos, a geração. A Bíblia vai falar em Juízes capítulo 2 que se levanta uma geração que não conhecia o Senhor. Por quê? Porque em dado momento os pais negligenciaram em passar para os seus filhos o que é viver com Deus, o que é pertencer a Deus, o que é amar a Deus. Essa palavra, irmãos, é para que a gente saia nessa noite aqui refletindo como nós precisamos melhorar dentro da nossa casa. Aleluia. Como nós precisamos, irmãos, preparar a nossa geração, irmãos, nesse tempo, bendito seja o nome do Senhor, em que tantas ideologias estão por aí, em que a banalização daquilo que nosso tempo, eu não sou muito velho não, mas tenho 37 anos, mas que na nossa geração coisas, irmãos, que era absurda, que para eles hoje é tudo normal, e você não pode criar o seu filho dentro de uma bolha, você não tem como proteger ele de tudo, mas o segredo é instruir, é ensinar, é mostrar o caminho do Senhor, é viver a palavra e que ele veja o exemplo dentro de casa. Assim, irmãos, os seus filhos quando saem para fora, eles saem com o coração blindado, porque eles sabem quem tem crido, eles aprenderam e os ensinamentos do pai e da mãe ficaram no coração dele. Bendito seja o nome do Senhor. Para encerrar, bem-aventurado o homem que enche deles a sua java. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Até a questão de ter filhos hoje, irmãos, as pessoas estão restringindo. Mas nesse tempo, quanto mais filho, melhor. Aleluia. E tem pessoas que não têm mais tido, tem casais que não têm tido mais esse desejo de ter filhos, mas que esse desejo venha brotar também no seu coração, porque são bênção, são herança do Senhor. Amém? Que nessa noite, irmão, nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos através da sua palavra. Que a nossa casa verdadeiramente ela venha estar alicerçada em Deus,
e que a gente possa colocar em prática não só aquilo que a gente ouve, não só aquilo que a gente escuta, mas que realmente a gente coloque em prática aquilo que a gente escuta, que a gente possa viver, que a gente possa educar, ensinar os filhos a amar a Cristo, que a gente venha ter cuidado da nossa casa, da segurança, fechando todas as brechas, para que a nossa casa, irmãos, ela permaneça de pé. Porque não se engane, em dado momento, a sua casa, a minha casa, em dado momento ela é bombardeada. Mas o segredo sempre será a casa que está alicerçada nessa palavra, ela permanece de pé. Amém? Que Deus abençoe. Deixo aqui meus agradecimentos por essa oportunidade. Orei por nós, em nome de Jesus.